Olá, juniores! Tudo bem com vocês? Numa boa? Nós cremos que logo estaremos juntos na nossa salinha de escola dominical lá na igreja. Mas enquanto isso não é possível por causa da pandemia do coronavírus, vamos ter mais uma aula aqui na internet. E hoje nós vamos estudar a 9ª lição da revista As Histórias de Jesus, que é a revista que nós estamos usando na escola dominical. Hoje o tema é Uma Pequena Semente. E o nosso texto está lá em Lucas, capítulo 13, versículo 18 ao versículo 21. Vamos ler juntos? Com o que o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore, e os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. Jesus continuou: que comparação poderei usar para o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Esta é mais uma parábola que Jesus usa para nos mostrar um pouco mais sobre o reino de Deus. Desta vez ele usou a semente de mostarda e o fermento. A mostarda é uma planta que dá aroma, aquele cheirinho gostoso, e sabor aos alimentos. É usada como tempero. E a semente da mostarda é muito pequenininha, bem pequenininha assim, ó, muito pequenininha mesmo. E pela semente a gente pode fazer o molho de mostarda. Jesus comparou o reino do céu a uma pequena semente de mostarda que um homem plantou em sua horta. Ela é uma semente muito pequenininha, a menor de todas. Mas quando ela começa a crescer, ela se torna uma planta quase da altura de uma pessoa adulta, grande o suficiente para que os passarinhos desejem fazer ninhos em seus galhos. E nesse texto, além de Jesus usar o exemplo da semente de mostarda, ele usou também o exemplo do fermento. Para fazer um pão ou um bolo, por exemplo, nós misturamos vários ingredientes, entre eles o fermento. O fermento é colocado para fazer essa massa crescer enquanto está assando. Se esquecermos de colocar o fermento junto com os outros ingredientes do bolo, o bolo não vai crescer quando estiver assando. Aí vai ficar aquele bolo assim, ó. Com esses exemplos, Jesus queria nos falar sobre o crescimento do reino de Deus. Nós temos a missão de plantar a semente da palavra de Deus no coração dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, das pessoas que pudermos falar de Jesus. Mas depois que nós plantamos a palavra de Deus, quem vai dar o crescimento é o próprio Deus, através do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 3:7 diz assim: de modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Muitas vezes nós olhamos para o nosso trabalho no reino de Deus e pensamos: é tão pequeno o que eu faço, tão pouco, isso não vai dar resultado no reino de Deus. Mas aí nós temos que lembrar da semente de mostarda, a menor de todas as sementes, tão pequenininha, vai virar uma árvore. Temos que lembrar do fermento, só mais um ingrediente no meio de tantos ingredientes, mas é ele que vai fazer o pão ou o bolo crescerem. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, coisas pequenas e simples são o início de grandes coisas no reino de Deus. O meu desejo é que vocês sejam homens e mulheres
segundo o coração de Deus, semeadores da palavra de Deus, e que no tempo certo nós vejamos os frutos das sementes de vocês. Vamos à tarefa? Na primeira parte da nossa tarefa, vocês vão ter que descobrir qual é a palavra. Eu vou dar as vogais e vocês vão completar com as consoantes e vão me dizer qual é a palavra. A primeira palavra é... Tcharam! Qual será a primeira palavra? Nós podemos comparar essa palavra à palavra de Deus. Então, nós podemos dizer que nós temos a missão de plantar da palavra de Deus nos corações para que o reino de Deus continue a crescer. Qual será essa palavra, hein? E a segunda palavra é... A dica é: o reino de Deus é comparado a uma semente de... Qual será a palavra? A terceira palavra é... Qual será essa palavra? A dica é: o reino de Deus é comparado com o... que uma mulher mistura em 3 medidas de farinha. Já sabe qual é a palavra? E a quarta e última palavra é... A dica é: a semente de mostarda e o fermento simbolizam o... do reino de Deus. Qual será essa palavra, hein? A segunda parte da nossa tarefa é você responder a pergunta: o que você pode fazer para que o reino de Deus continue a crescer? Pensa aí. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar nas respostas dessa tarefa. Envia para mim as respostas por WhatsApp. Estou esperando. Turma linda, essa foi mais uma lição de Escola Dominical. Continuo com muita saudade de vocês. Logo, logo vamos nos ver, tá bom? Beijo. Fique com Deus. Deus abençoe.